A paz a todos! Vamos dar continuidade à leitura do livro Rumo aos 120 anos. Hoje eu vou ler o prefácio de Luciano Subirá. Conheci o Dr. Aldrin em junho de 2014 em seu consultório, localizado à época em Belo Horizonte. Desde esse primeiro encontro, tive uma conversa bem interessante com ele. Não fui lá para me consultar, eu apenas estava na cidade, pregando na igreja dele, e por indicação de amigos, acabei procurando, apenas com o intuito de conhecê-lo. O Aldrin se mostrou preocupado com minha saúde e com a necessidade de que eu mudasse minha mentalidade e conduta, caso eu realmente quisesse viver para cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida. Aproveitei para falar como já vinha emagrecendo e mudando hábitos nos últimos anos, como já havia passado a me cuidar em várias questões, e tentei garantir que já estava tocado com a necessidade de mudar. Foi nesse momento da conversa que ele aproveitou para dizer: Pastor, eu também ministro a palavra de Deus, não tanto quanto você, que faz isso quase todo dia, mas sou um pregador. E uma das coisas mais frustrantes para mim, na minha condição de proclamador da palavra de Deus, é ver alguém sair do seu lugar e ir à frente na hora do apelo, chorar, dizendo para si mesmo que mudará de vida, mas depois de um tempo se esquecer completamente daquele toque inicial que havia recebido. Então, ele emendou uma pergunta: O senhor também sente isso quando prega e esse tipo de coisa acontece? Claro que sim, concordei. Porém, não tinha a menor ideia do rumo que nossa conversa tomaria. Então ele prosseguiu: Mas você concorda comigo que se essa pessoa lesse mais a Bíblia para manter acesa a consciência que foi despertada nela, seria bem mais fácil para ela perseverar naquilo que recebeu na hora da mensagem? Novamente, admiti que concordava com ele, que disparou. É assim que eu já estou sentindo agora do lado de cada mesa. Estou vendo você tocado com a nossa conversa, mas já imaginando que daqui a uns dias essa sua consciência terá ido embora. Levei um choque naquele momento. Entendi a frustração dele a partir da minha perspectiva como pregador e também a forma leviana com que vinha tratando o assunto da saúde. Foi um choque. E ele finalizou com outra analogia. Eu sugeriria que você, a partir de hoje, lesse mais a minha Bíblia. Eu questionei: Como assim, a sua Bíblia? E ele explicou: Falo sobre as informações da medicina a respeito do funcionamento fisiológico do corpo e as medidas de cuidado que necessitam ser tomadas, a fim de que você possa entender melhor o que significa em termos práticos cuidar da saúde. Refiro-me às questões sobre uma alimentação saudável, sono e exercícios físicos. Tudo isso ajudará não somente a compreender o que digo, como também será útil no sentido de mantê-lo mais consciente da sua responsabilidade no cuidado do corpo. Sem contar que esse entendimento ainda lhe oferecerá um caminho prático para viver esse novo nível de entendimento. Como sempre fui muito curioso sobre quase tudo, decidi após essa conversa entender melhor o funcionamento do corpo e o cuidado devido a ser dispensado para com ele. Mas também decidi, primeiramente, estudar as Sagradas Escrituras com a finalidade de enxergar as verdades dessa área que eu não vinha percebendo até então. E posso dizer que desde então, para mim, tem sido de grande valia entender não só as questões fisiológicas, mas principalmente a revelação bíblica dessas verdades que antes eu ignorava. Li muitos livros relacionados a esse tópico, que o próprio Aldrin me indicou. Além de todas as muitas conversas que passei a ter com ele a partir desse tempo, e procurei prestar mais atenção que a Bíblia fala sobre o assunto. Esse foi o início de um novo tempo, resultante de uma profunda mudança de mentalidade e que revolucionou todos os meus marcadores de saúde, que hoje, quase 10 anos depois, são muito melhores do que naquela época. Acabamos nos tornando amigos, além do fato que o Aldrin passou a ser meu médico. Por conta do quanto fui enriquecido nessa área, bem do como do quanto tenho testemunhado pessoas mudarem seu estilo de vida e, consequentemente, sua saúde, tornei-me um dos muitos incentivadores para que ele escrevesse esta obra. E a razão do meu pedido insistente para que muitas pessoas pudessem compreender fatos e verdade que as ajudassem a ter uma vida saudável, como eu mesmo fui ajudado. Já cheguei a pesar, pasmem, 153 quilos.
Quando me aproximei do Aldrin, eu já havia perdido um certo peso, estava com 126 quilos, e dessa forma me livrado dos problemas mais graves como pressão alta e diabetes. Entretanto, minha saúde ainda estava bem precária quando passei a ser acompanhado por ele. O nível de estresse se encontrava muito elevado. Os chamados gatilhos de derrame ou infarto estavam todos acionados. O sedentarismo, o excesso de peso, a falta de sono e de uma alimentação de qualidade, somados, eram basicamente uma bomba armada e na iminência de explodir. A entrada do entendimento correto que o Metanoia Saúde, ministério liderado pelo Aldrin e sua esposa Cristiana, proporcionou a mim e a muitos outros, é de valor imensurável. Eles têm salvado muitas vidas e a minha é uma delas. Não apenas na conotação espiritual da palavra, mas também na aplicação natural e literal dela. O título Rumo aos 120 anos, baseado em pesquisas científicas que mostram ser possível chegar a tamanha expressão de longevidade, não tem como propósito oprimir a ninguém. Antes, visa incentivar por meio de instruções que proporcionam uma mudança de mentalidade e de conduta, que não apenas possamos ter mais anos de vida, como também mais vida em nossos anos. Ouvi essa definição anos atrás do próprio autor. E graças a esse ensino, minha qualidade de vida melhorou muito nos últimos tempos, bem como a expectativa de vida. O Dr. Aldrin escreveu um prefácio e também um apêndice, um artigo médico-científico em meu livro A Cultura do Jejum, publicado pela editora Agnus em junho de 2022. Agora, sinto-me honrado por poder retribuir à altura, prefaciar a obra dele e também oferecer um complemento que constará como apêndice, falando acerca dos benefícios do jejum sob a perspectiva bíblica. Fico feliz de que este livro tenha chegado às suas mãos. Recomendo entusiasmaticamente a sua leitura e releitura. E se você, como eu, for edificado por meio dessa imprescindível, peço que também se torne um promotor dessas verdades, para que muitos outros também sejam alcançados e desfrutem a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Luciano Subirá, pastor na Alcance Curitiba, responsável pelo orvalho.com. Deus abençoe. Amanhã nós continuamos a leitura do livro.